Olá, olá, nação santista! Bom domingo, bom final de semana para vocês. Eu sou Giovanni Martinelli, um dos responsáveis pelo Diário do Peixe, e estou passando aqui para comentar a nova possibilidade para assumir o comando do Santos, o português Jesualdo Ferreira, né? Mas que porra é essa, né? Acho que a hora que surgiu o nome, muita gente ficou se perguntando, né? Quem é esse tal de Jesualdo Ferreira? Então a gente foi conversar, procurou algumas notícias para entender um pouquinho e comentar dessa possibilidade para vocês. Bom, o Jesualdo Ferreira é um português que ele tem 73 anos. Ele fez um primeiro bom trabalho no Braga, em Portugal, e depois se destacou no Porto, onde conquistou o tricampeonato português em 2007, 2008. E depois, assim, curiosamente, essa sequência de títulos do Porto foi interrompida pelo Jorge Jesus, hoje treinador do Flamengo, né? Depois ele passou por alguns times na Europa sem muito destaque, né? Como o Málaga da Espanha, o Panathinaikos da Grécia, e ele está nos últimos anos, os últimos 5 anos dele foram em mercados um pouco mais alternativos, né? Ele foi treinador do Zamalek no Egito e estava no Al Sadd do Catar. Ele costuma dizer que ele é o único técnico que foi campeão em 3 continentes, né? Porque ele foi campeão pelo Zamalek no Egito, foi campeão pelo Al Sadd e foi campeão em Portugal, né? Então ele diz que ele conseguiu conquistar títulos aí em 3 continentes, Europa, Ásia e África. E o Santos está conversando com ele, teve uma primeira conversa nesse sábado, pode ser que evolua. O Jesualdo Ferreira, ele é um treinador que é uma referência em Portugal para nomes como José Mourinho e outros treinadores mais jovens, né? Portugal tem um histórico de treinador, uma escola de treinador bastante conceituada na Europa, muito pela ligação com a Universidade do Porto, que é uma universidade que tem muito trabalho acadêmico sobre futebol. Então, assim, muitos treinadores saíram de lá, né, com sucesso. Então, o Gesualdo é uma referência lá, né? A gente foi tentar encontrar jogadores falando dele, né? O Quaresma, que é um jogador de seleção do Portugal, deu uma entrevista bacana uma vez, dizendo que aprendeu muito com o Gesualdo, que ele dava aula particularmente para o Quaresma. O Falcão Garcia disse que foi o Gesualdo que ensinou ele a trabalhar como um atacante, para mostrar o que o atacante tinha que fazer, que corrigiu a forma como ele jogava. O Lisandro Lopes, que foi um treinador um atacante argentino, disse também que foi o treinador que mais marcou ele, né? Mas teve alguns problemas com brasileiros, né? O Ibson, que foi destaque no Flamengo, logo que depois dele ter sido destaque no Flamengo, ele foi para o Porto, chegou a ter destaque no Porto, aí com a chegada do Gesualdo ele perdeu espaço, teve uma série de lesões também, acabou se desentendendo ali com o Gesualdo, aí que ele voltou para o Brasil, e aquele lateral esquerdo, vocês devem lembrar, o Leandro, passou pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro, também teve problema com o Gesualdo lá em Portugal. Ele chegou a dizer que o Gesualdo não gostava de treinador, de jogador brasileiro, né? Isso falando um pouquinho da carreira dele e tal. Aí eu vou entrar um pouquinho na minha sensibilidade, tá? Baseado em 2 entrevistas recentes do Gesualdo, as duas para o A Bola de Portugal. Quando ele deixou o Al Sadd no meio do ano, ele disse que o plano dele já era se aposentar. E, como eu disse, ele tem 73 anos, né? Ele falou que já tinha feito tudo o que ele gostaria de fazer no futebol e tinha decidido se aposentar. Tava caminhando para aposentadoria. E quando o Jorge Jesus foi contratado pelo Flamengo, ele também deu uma entrevista lá que repercutiu muito. E ele disse nessa entrevista: olha, ele está indo para a pior liga do mundo. É muito difícil um treinador trabalhar no futebol brasileiro. Então, juntando essas duas entrevistas e baseado um pouquinho no histórico dele, a sensação que passa é que o Gesualdo Ferreira está querendo embarcar no sucesso do Jesus, né?
Por quê? Porque assim, ele estava cogitando aposentadoria, reclamou da Liga Brasileira, falou que não servia, que era difícil para um técnico trabalhar. Aí veio o Jorge Jesus aqui e está sendo elogiado por todo mundo. Ele meio que. E ele estava meio escanteado já na Europa também, né? Aí ele veio para o Brasil, fez esse trabalho no Flamengo. Hoje todo mundo fala do Jorge Jesus como um técnico top no futebol mundial. E o que, que eu imagino juntando essas informações aí com as entrevistas? Não foram outras pessoas dizendo, foram entrevistas do Gesualdo. Ele falou: opa, o cara foi pra lá, tá deitando e rolando, tá todo mundo falando dele agora. Eu quero ir pra lá também, né? Que eu vou deitar e rolar se encontrar algum clube. Então todo mundo vai falar de mim de novo. Essa me parece a sensação e me parece que o Santos está embarcando nessa onda. Não seria o meu treinador, não seria a minha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima opção. Não seria. Eu já disse aqui que tem vários outros treinadores e eu não acho que é o perfil de técnico que o Santos precisa agora. Um cara que está querendo se aposentar e está tentando surfar na onda do Jorge Jesus. Não estou dizendo nem qualidade, tá? Que, assim, como eu disse, me parece que ele tem qualidade mesmo. Lá atrás, pelo menos, demonstrou, né? Ele está há 5 anos fora das grandes ligas, né? E o último título dele nas grandes ligas, considerando o Portugal uma grande liga, foi, acho que em 2011. Então, assim, me parece que ele está surfando na onda do Jesus e não seria o meu nome. Por que não seria o meu nome? Porque eu acredito que o Santos hoje precisa de um cara que tá com sangue na veia, entendeu? Sangue nos olhos. Não é um cara que quer fazer mais um trabalhozinho ali, é um cara que quer chegar no Santos e, tipo, brilhar realmente no Santos e consolidar uma carreira. Então, por exemplo, quando eu vejo os nomes, eu já disse aqui e não vou voltar atrás. O meu nome era o Rogério Ceni, porque eu vejo esse perfil no Rogério Ceni. Eu conheço ele pessoalmente, sei que é um cara trabalhador. Mas, por exemplo, quando eu falo Miguel Ángel Ramírez, é um cara novo que está querendo brilhar já na carreira, né? E para ele, um trabalho no Santos seria muito importante para consolidar a carreira. É diferente do Gesualdo. Para o Gesualdo, se ele vier para o Brasil fazer um trabalho bom, fazer um trabalho. Se ele fizer um trabalho ruim no Brasil, não muda nada. Ele já estava se aposentando. Vai ser o último trabalho dele antes da aposentadoria. Se o Miguel Ángel Ramírez, por exemplo, vem para o Brasil e faz um trabalho ruim, a carreira dele meio que estagna. Ele precisa de um trabalho, uma carreira como o Santos aqui para dar realmente uma ascensão aí na sua carreira, né? Então, vamos lá, eu falei que não seria. Eu preferiria o Rogério Ceni, preferiria o Miguel Ángel Ramírez, sem assim, os outros técnicos que falaram, Reise, pô, muito melhor. Até o Matias Almeida, que está desempregado, melhor. Quem mais? Que falaram aí nos últimos dias. Rafael Dudamel, excelente nome, seria um excelente nome, um cara que tem um trabalho muito bom de continuidade, categoria de base, integração com a seleção principal na Venezuela, já conhece o Soteldo, que é hoje um dos nossos principais jogadores, seria um excelente nome e também é um cara que precisa ter trabalhos de confirmação, ele precisa estar lá matando um leão por dia para confirmar o trabalho que ele está fazendo na seleção. O Gesualdo não precisa. É o que eu falei, se o Gesualdo chegar aqui no Campeonato Paulista, o Santos for eliminado nas quartas de final, porque na primeira fase vai passar de qualquer jeito. Vai perder, pode perder, mas, gente, a primeira fase do Campeonato Paulista é uma baba. Se o Gesualdo for eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista, ele volta para Portugal e ninguém vai falar nada. Ele vai dar entrevista na bola falando que o futebol brasileiro, a liga é muito ridícula, o nível é baixíssimo, não sei o quê. Aquele não se adaptou aqui, não vai mudar nada para a carreira dele. Não é esse perfil que o Santos precisa, na minha opinião. Mas, de qualquer forma, gostaria de ouvir os comentários de vocês. Deixem aqui no vídeo. Eu vou deixar o link da nossa matéria também para você conhecer um pouquinho mais do Gesualdo. Então, assim, só para fechar, né? Tem um histórico de ser um treinador que tem muito conhecimento, muita gente elogia, teve esse problema com brasileiros. Eu só acho que não é o que o Santos precisa agora, porque se ele fizer um trabalho ruim do Santos, para a carreira dele não vai significar nada e não é esse perfil que eu imagino para treinador do Santos agora. Então é isso, espero que vocês concordem. Se não concordarem também, expliquem por que aqui. E a gente vai se falando nessa segunda-feira
Deve ter o último boletim do diário às 7h30 no nosso canal, aqui no nosso canal no YouTube. Aí dá para a gente conversar um pouquinho mais, talvez com o desenrolar dessa negociação. Um abraço para vocês, bom final de semana.